Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Minhas filhas, voltai. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque, por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o bem que lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de tudo estava resolvida a acompanhá-lo, deixou de estar com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Eu fiz a leitura do capítulo 1 do livro de Ruth, aonde a história de Ruth passa a ser no tempo em que o povo de Israel era governado por juízes. Ruth era uma jovem do país de Moabe. Ela casou com um israelita e este morre. Então Ruth se apega à sua sogra, demonstrando profunda devoção ao Deus de Israel. Noemi e Ruth vão morar em Belém. E depois de algum tempo, Ruth casa de novo, agora com um parente do seu primeiro marido. E foi por causa desse segundo casamento que Ruth veio a ser a bisavó de Davi, que foi o maior rei de Israel. As histórias dos juízes mostram as desgraças que vieram quando o povo de Deus se afastou dele. O livro de Ruth conta as bênçãos que recebe uma estrangeira quando ela se volta para o Deus de Israel. E assim ela veio a fazer parte do povo de Israel. Ruth, veja, ela foi uma grande e importante mulher para Deus.
Se você ler com atenção o livro de Ruth, você vai descobrir que havia 31 qualidades ou coisas assim, de virtudes, né, que faziam a diferença na sua vida. Então nós vemos que muitas das vezes o fracasso, as perdas ou as frustrações até fazem parte da disciplina, quando Deus quer nos aprimorar. Por exemplo, é o que está lá no Salmo 44, verso 9 e 10. Então, muitas das vezes, os fracassos, as perdas, as frustrações, tudo isso faz parte, às vezes, da disciplina quando Deus quer nos aprimorar. Nós vemos aqui na história de Ruth, eles foram, no princípio da viagem de Belém, de Judá, foram habitar na terra de Moabe. Eles fizeram uma viagem de 80 quilômetros. 80 quilômetros. Nós vemos muitas coisas aqui no livro de Ruth. Capítulo 1, capítulo 2, nesses capítulos que se seguem. Elimeleque, por exemplo, e Noemi, eles eram um casal israelita, do povo de Deus. Agora, veja, foi por causa da fome que eles tiveram de se mudar para Moabe, que possuía muitas terras férteis naquela época, terras bem irrigadas, de uma grande produção. Mas o povo, esse era o detalhe, o povo que ali habitava em Moabe, eles tinham uma tradição pagã. A religião de Moabe, ou o povo, os moabitas, era de uma grande idolatria. Os moabitas, por exemplo, eles praticavam a prostituição sagrada. Possuíam deuses da fertilidade e dedicavam um templo, que eles tinham um templo a um deus falso. Por exemplo, os filhos de Elimeleque e Noemi, eles casaram-se então com duas mulheres daquele povo. E a história dessa família poderia ter tido um final bastante infeliz. Os dois filhos do casal poderiam ter se afastado do Deus verdadeiro. Eles poderiam ter afastado. E talvez os seus netos nunca ouvissem falar sobre ele. Mas não foi isso que aconteceu. Então entenda bem. Elimeleque e Noemi tinham dois filhos. E quando foram para Moabe, aquela terra muito abençoada, muito próspera, ali havia muita prostituição sagrada. Haviam deuses de fertilidade ali. Então, a contaminação do povo era total. Então, os dois filhos, aqui eu estou frisando bem, os filhos de Elimeleque e Noemi, eles poderiam, a partir do momento que eles casaram e fizeram parte daquele povo, então o final da história de Noemi poderia ter sido bem diferente, bem infeliz. Mas Deus tinha planos ali para Noemi. Elimeleque, ele faleceu, e também os seus dois filhos. Foi um triste fim numa terra estranha. Então Noemi resolveu voltar para a terra do seu povo e do seu Deus. Ela planejava partir sozinha, mas algo a surpreendeu. Ela foi surpreendida por algo. Uma das suas duas noras se chamava Ruth. Esta mulher, ela havia se transformado em seu coração e pediu permissão para acompanhá-la na adoração a Deus e ao retorno a Belém de Judá. Noemi pensava que ia voltar sozinha. Ela achava que ia voltar sozinha para a sua terra. Mas Ruth, Deus tinha transformado o coração dela. E ela agora queria voltar com Noemi. A Bíblia não nos conta como foi essa transformação. Nós não temos informação. O seu marido pode ter sido um fiel seguidor de Deus, leitor da sua palavra, ou talvez Ruth tenha ficado admirada com o testemunho dele e procurado conhecer que Deus maravilhoso era aquele. Ela pode ter sido influenciada
pelo seu marido. Ou uma outra possibilidade, ou exemplo dos seus sogros, mais particularmente de Noemi. Vendo-lhe então a fé e a vida dedicada a Deus, Ruth então pôde ter sido tocada por tão belo exemplo. De qualquer forma, sabemos que foi através dessa família que Ruth se tornou uma filha de Deus, do Deus verdadeiro. Ela foi liberta da adoração pagã que cobria o seu passado. O seu coração foi transformado e isto mudou o rumo da sua vida. Uma história que poderia ser repleta de tragédias e tristeza transformou-se numa história feliz e muito marcante. A declaração de Ruth mostra a sua fé e a sua confiança no cuidado do Senhor. Ruth demonstrou a sua fé e a sua confiança em Deus, de acordo com o que ela falou aqui com Noemi. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. E o teu Deus é o meu Deus, o teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o bem que te aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. É o versículo 16 e o 17, que eu li aqui novamente. Noemi, ela permitiu que a nora a acompanhasse, e Ruth, com o coração transformado, deu-lhe então uma renovada alegria. Então Deus abençoou as duas mulheres, e com o tempo Ruth acabou se casando com um parente de Noemi, um homem bom, chamado, você sabe, Boaz. Ela deu à luz a um filho, que foi a alegria de Noemi. As amigas de Noemi lhe disseram: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de dar-te um neto. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz. E ela te é melhor do que 7 filhos. É o versículo 14 e 15. Um coração transformado transborda de amor. Foi esse amor que Ruth demonstrou por Noemi, e Ruth tornou-se bisavó de Davi, o rei de cuja descendência veio Jesus. O testemunho do povo de Deus abre portas, abre corações, e um coração transformado espalha o amor de Deus aos outros. Eu vou repetir para vocês o que eu acabei de dizer. Quando o povo de Deus dá testemunho real, verdadeiro sobre o Senhor, o próprio Deus abre portas, ele abre corações. E quando um coração é transformado, ele espalha o amor de Deus aos outros. O amor de Jesus, ele se reflete no amor dos seus filhos, dos seus servos. Esse amor foi, como é que eu posso te dizer? Este amor, ele foi demonstrado a Ruth, e ela tornou-se um marco na história do amor de Deus pelo mundo. Então, eu quero aqui agora, aproveitando esta oportunidade aqui, destacando para você o versículo 16, 17 e o 18. Como é que nós, hoje, seguidores de Jesus, como é que nós temos que estar seguindo a Jesus? Como é que podemos seguir a Jesus? Primeiro, olhando para o versículo 16, 17 e 18, podemos seguir a Jesus com fidelidade, assim como Ruth seguiu a Noemi, na fidelidade. E no serviço, também podemos servir a Jesus, assim como os levitas, eles seguiram a Moisés. Está lá em Êxodo capítulo 32. Nós podemos seguir a Jesus também na certeza da vitória, das pelejas, das batalhas do nosso dia, da nossa vida, iguais os homens de Gideão, que está lá no capítulo, no capítulo 7 de Juízes. Nós também podemos seguir a Jesus com decisão, assim como o Itai, ele seguiu a Jesus. Leia a história que está lá em 2 Samuel, capítulo 15. Nós também podemos seguir a Jesus com submissão. Aquele moço
que seguia a Elias, ou no caso aqui Eliseu, no segundo livro de Reis, com submissão. Nós podemos seguir a Jesus também com confiança, assim como Pedro seguiu o anjo, lá no capítulo 12 de Atos, quando ele foi liberto da prisão. E nós podemos seguir a Jesus também de uma maneira vitoriosa, confiante, como Israel seguiu a Eude, que foi o juiz, um grande libertador do povo de Deus, lá no capítulo 3 do livro de Juízes. Esta é a verdade. Este é o fato. Todas as coisas que nós fazemos ao Senhor por amor, Ele nos abençoa. Você pode ter certeza disso. Você pode ver o capítulo 2 de Ruth, do verso 11 ao 14. Tudo que você fizer por amor ao Senhor Jesus, nestas coisas, Ele te abençoa. Com certeza. Que Deus possa te abençoar. Que o Senhor possa te suprir. Que o Senhor seja contigo. Que o Senhor abençoe muito a tua vida, a cada dia. Em nome de Jesus. Fica na paz, até a próxima. Medite na palavra de Deus. Que o beneficiado é você mesmo. É você mesmo, amém? Que o Senhor te guarde e te abençoe muito. Paz. Até a próxima. Amém.